Olá! O Auxílio Brasil dominou as discussões no plenário da Câmara essa semana, mas deputados e deputadas aprovaram também projetos que beneficiam santas casas e comunidades terapêuticas, que aumentam penas para injúria e difamação contra mulheres na internet e que buscam diminuir o preço do álcool combustível nos postos. Vamos começar com o Auxílio Brasil. O plenário aprovou a medida provisória que cria o programa que substitui o Bolsa Família. Fazem parte do auxílio diversos benefícios destinados a públicos específicos, cada qual com um critério próprio para ser pago, como o benefício composição familiar, de R$ 65, o benefício primeira infância, de R$ 130, e outros que terão ainda os valores a ser definidos, como o benefício da superação da extrema pobreza e o benefício compensatório de transição. Tudo isso junto com outros valores, como os que servirão de incentivo para jovens que se destacarem, por exemplo, em esportes ou em pesquisa no ensino básico. Isso deve fazer com que, segundo o governo, o valor chegue a R$ 400 por família. Mas a MP não fixa o valor. Esse foi um dos motivos de discussão no plenário. Deputados da oposição defenderam o valor do Auxílio Brasil em R$ 600 e o reajuste pela inflação, mas nos acordos feitos para que a proposta fosse aprovada, esses pontos ficaram de fora. O novo auxílio vai beneficiar, segundo o governo, 17 milhões de famílias. E apesar das críticas de que mais de 20 milhões de famílias que deixarão de receber o auxílio emergencial ficaram de fora do Auxílio Brasil, a oposição votou a favor da MP. Em outubro de 21, agora, tem pouquíssimo tempo, né? Em outubro de 21, nós votamos e nós garantimos, deputada Gleisi, que 40 milhões de famílias fossem assistidas. O projeto que se vota hoje está atendendo a 17 milhões de famílias. Isso significa que o governo Bolsonaro está abandonando 23 milhões de famílias. Os deputados aliados do governo disseram que a proposta aprovada pelo plenário melhora a assistência das famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Entre outras medidas, a MP aumenta os valores de referência para que essas famílias sejam enquadradas no programa. Também cria um benefício exclusivo para crianças de até 3 anos de idade e outro para quem tem entre 18 e 21 anos. Além disso, proíbe a fila de espera de beneficiários, adota um sistema de metas e acaba com a limitação de 5 beneficiários por família. Um programa que, sem sombra de dúvidas, avança e muito na questão de assistência social no nosso país. Em primeiro lugar, estamos zerando as filas. Segundo, nós estamos alterando a linha de extrema pobreza e pobreza. Antes, extrema pobreza no nosso país era R$ 79, agora vai para 105. Pobreza era 178, vai para 210. O que isso representa na prática? Muitas outras pessoas que não eram beneficiadas passam a ser beneficiadas pelo programa. A MP também cria o programa Alimenta Brasil, que substitui o programa de aquisição de alimentos de agricultores familiares. Mas os recursos para pagar o Auxílio Brasil dependem ainda da aprovação pelo Senado da PEC dos precatórios, que abre um espaço no orçamento a estabelecer um limite para o pagamento de dívidas judiciais do governo. E o Senado tem ainda que aprovar também a MP do Auxílio Brasil. Mas essa não foi a única proposta ligada à assistência social aprovada pelo plenário essa semana. Deputados e deputadas aprovaram também o projeto que regulamenta a isenção das contribuições da Seguridade Social e PIS/PASEP para entidades beneficentes, medida já prevista na Constituição. O projeto estabelece as condições para que as entidades que se enquadrem do benefício e define as atividades que podem garantir a isenção. Isso vale, por exemplo, para santas casas. O projeto aprovado devolveu ao texto a inclusão das comunidades terapêuticas na lista de entidades beneficiadas com a isenção tributária. Elas tinham sido retiradas pela Câmara em outubro, quando a proposta foi votada pela primeira vez, mas reincluídas pelo Senado. Alteração mantida na segunda votação pelos deputados. As comunidades terapêuticas são instituições não governamentais que atuam no atendimento a dependentes químicos, inclusive com internação. A extensão dos benefícios tributários a essas instituições dominou as discussões no plenário. Temos uma divergência muito central com imunidade tributária para as comunidades terapêuticas. Precisamos resolver, sim, o uso problemático de álcool e outras drogas, mas entendemos que temos que fazer isso fortalecendo a rede de atenção psicossocial. Os CAPs, as residências terapêuticas, os centros de convivência, embora existam comunidades terapêuticas que cumpram o seu papel, há uma dificuldade de controle do que acontece na maioria dessas comunidades terapêuticas. Nós tivemos a inclusão das comunidades terapêuticas no texto corretamente realizada pelo Senado Federal. As comunidades terapêuticas são as únicas entidades hoje, em quantidade, estabelecidas no Brasil,
dedicando a sua história ao tratamento de dependentes químicos. Eu entendo a posição do pessoal da deputada Talíria, que com razão deve fiscalizar exceções, mas nós não podemos legislar para as exceções. De acordo com a proposta, terão direito à isenção as entidades beneficentes que prestarem serviços gratuitos nas áreas de educação, saúde ou assistência social. As da área de saúde têm que prestar serviços ao SUS, seja por meio do atendimento ambulatorial, internações ou contratos de gestão de hospitais. As de educação terão direito ao benefício se oferecerem bolsas de estudo integrais e parciais para pessoas carentes. O mesmo em relação às entidades que oferecem educação profissional. Como esse projeto já tinha sido aprovado também pelo Senado, seguiu para a sanção presidencial. Agora vamos falar de combustíveis, mais especificamente sobre o álcool. O plenário aprovou medida provisória que permite aos postos de combustíveis comprarem o álcool diretamente dos produtores, importadores ou outras empresas, e não apenas das distribuidoras. O objetivo da proposta, segundo o governo, é aumentar a concorrência e baratear o preço do álcool, principalmente nas regiões produtoras. O plenário, porém, retirou do texto da MP a possibilidade de um posto de combustível ligado contratualmente a uma determinada bandeira adquirir o produto de outro fornecedor. Apesar dessa divergência, a MP foi considerada benéfica para o consumidor, aprovada por ampla maioria e enviada ao Senado. Primeiro, a venda direta do produtor para os postos, a permissão dessa venda direta, o que eu acho que é uma boa iniciativa. Você tem muitas situações, você tem uma região que tem uma usina que produz álcool, por exemplo, e que possa vender aos postos de toda aquela região e certamente vai baratear o custo de frete. Outro projeto aprovado pelo plenário, que também já seguiu para análise do Senado, é o que aumenta as penas dos crimes de ameaça, calúnia, difamação e injúria cometidos contra a mulher por companheiros, maridos ou namorados, ou seja, dentro de um contexto de violência doméstica e familiar. As penas para os crimes de injúria, calúnia e difamação, que são hoje de 1 mês a 2 anos de detenção, aumentam em 1/3. Já a pena máxima para o crime de ameaça passa de 6 meses para 2 anos de detenção. O projeto, de autoria da deputada Celina Leão e do deputado Júlio César Ribeiro, prevê ainda que a abertura de investigação não dependerá mais apenas da denúncia da vítima e poderá ficar a cargo do Ministério Público. E o texto apresentado pela relatora, a deputada Tia Heron, também tira a possibilidade de isenção da pena em caso de retratação do autor do crime antes da condenação. A aprovação foi por unanimidade. Este projeto, ele faz algumas alterações importantes em crimes que precedem geralmente o feminicídio. Uma mulher, antes de ser assassinada, deputado, geralmente, Sanderson, ela é injuriada, geralmente ela é caluniada, geralmente ela é difamada. E são crimes que estão previstos no nosso Código Penal, que têm penas mínimas, que o cidadão paga lá uma cesta básica e vai embora para casa. O plenário também aprovou o projeto que cria a Procuradoria Regional da República da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte e atuação no estado de Minas Gerais. A estrutura regional do Ministério Público Federal foi criada a pedido da Procuradoria-Geral da República como maneira de atender a necessidade de atuação do MP junto ao Tribunal Regional Federal da mesma região que foi criado no mês passado. Esses foram os principais temas analisados pelo plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais, eu espero vocês.